Todos nós temos minimamente algumas características narcisistas. E é até importante que a gente tenha, porque isso diz um pouco do nosso autoafeto, né? O nosso amor próprio, em outras palavras. Porém, existem algumas pessoas que possuem o que a gente chama de transtorno de personalidade narcisista. Essas pessoas, em linhas gerais, elas tiveram uma infância um tanto quanto difícil. E veja, todos nós passamos por situações mais ou menos complexas na infância, né? Seja por imaturidade dos nossos pais e por aí vai. Mas via de regra, o que a gente tem de informações é que pessoas com esse tipo de transtorno, muito provavelmente, sofreram abusos na infância, tiveram provavelmente pais narcisistas ou não, mas passaram por situações de um abuso intenso, de uma negligência, isso também é um fator bem importante da gente reforçar, o que faz com que essas pessoas, elas utilizem um papel, né, dissimulem para que elas possam ser então amadas, porque elas não se sentiram amadas de fato, e às vezes nem foram mesmo. Então, elas passam a utilizar uma máscara social que convence, né? Ela é rodeada de manipulação. E aí a consequência disso é que ela também faz algumas pessoas sofrerem, principalmente as pessoas que vivem na intimidade com elas. Porque a pessoa narcisista, ela tá lutando por esse amor que ela não teve. A todo custo. Ela olha para uma pessoa, né, enfim, que pode ser a salvação para aquilo que faltou na infância dela. E isso não é algo legal. E existe uma tendência dessa pessoa a ter um amor condicional. E onde a gente vê que realmente amor é condicional? O amor não é condicional. Então, a pessoa só faz para ter algo de volta. Então, a pessoa faz porque ela quer uma atenção que ela não teve. Ela faz porque ela quer um afeto que ela nunca vivenciou. Então, ela manipula para chegar em algum objetivo, porque é aquilo que é a felicidade dela, enfim. Então, ela usa de ferramentas para ter o afeto, para ter a atenção, entende? E isso é como se ela entrasse nesse papel acreditando que é um papel dela e aquilo passa a ser a verdade dela. Então, a maioria dos comportamentos da pessoa narcisista, ela não tem muita noção. Ela não necessariamente faz por maldade, mas ela tem uma intenção por trás, é uma ferida lá que ela colocou uma massa em cima que ela não vê, ela prefere não ver, ela prefere esse papel que ela, né, utiliza para ela poder conseguir alguma coisa. Então, lendo, né, nas entrelinhas, né, lendo bem na profundidade desse tipo de personalidade, é isso que a gente encontra. Então, é muita projeção. Então, às vezes, essa pessoa pode enxergar num filho, numa filha, enfim, num parente, numa pessoa que, né, que ela cuida, uma versão ou positiva ou negativa dela. Para a versão negativa, o que ela vai fazer? Depende, tá? Tudo depende. Mas para a versão negativa, que mostra o lado que é mais frágil dela, ela pode pisar, porque ela não quer ver aquilo. Nossa, como que essa pessoa é tão assim, né? Tudo que eu fui, ou que eu tive que camuflar, né? Porque esse jeito é um jeito que afastava, então ela projeta, né, como algo totalmente negativo, né? Então eu vou apagar de mim. Isso tudo que eu tô falando é muito inconsciente, tá? Conscientemente, o que acontece?
aquilo é o ruim, então eu vou tirar da minha vida, o que é bom é isso. O outro sempre é o culpado por tudo que me acontece, conscientemente na cabeça de quem tem esse transtorno de personalidade. Então você faz tudo errado, você estraga com a minha vida, você é a pior coisa que existe. Essa pessoa nunca assume as responsabilidades. Ela sempre acha que o outro tá causando todas as dores nela, entende? Inconscientemente, ela camufla, né? Ela coloca poeira embaixo do tapete. Eu prefiro extirpar essa pessoa da minha vida, porque ela é o espelho daquilo que tem de ruim em mim. Então, eu prefiro não ver, prefiro não olhar, né? Inconscientemente é isso. Conscientemente, a culpa sempre tá fora dela. A pessoa narcisista, ela tem dificuldade em pedir desculpas, em admitir que tá errada. E aí, gente, e aí que tá a grande questão. Eu não vou encontrar no consultório uma pessoa narcisista, mas eu já encontrei. E elas não vão buscar ajuda para elas buscam ajuda para os outros, porque elas não têm problemas. Quem tem problemas são os outros. Eu posso citar aqui, contar nos dedos quantas pessoas que na primeira sessão eu já percebi que eram narcisistas, que tinham um transtorno de personalidade narcisista, e com certeza muito mais coisa junto, porque existem comorbidades psiquiátricas, mas de cara a gente já consegue perceber que é quando a pessoa o tempo todo tá voltada para mudar o outro. Porque, enfim, e o comportamento e a história de vida dela denuncia, né? Porque tudo dela é do bom e do melhor. E às vezes não é, mas ela camufla. Ela só mostra aquilo que é bom, ela não mostra aquilo que é ruim. Então, para os outros, a pessoa com transtorno de personalidade narcisista tá tudo bem. Para os outros, ela vive mil maravilhas, um conto de fadas. Nas fotos, no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, ela mostra aquilo que é positivo. O que é negativo, coloca embaixo do tapete, ninguém pode saber. Porque senão vai acabar com a minha imagem de pessoa perfeita, que ela não é. Entende? Então, existe todo um teatro, né, nesse perfil, né? E aí quem mais sofre com isso são as pessoas que convivem com essa pessoa. Seja um relacionamento, ou seja, o foco é nela, o tempo todo o foco é ela. Existe um egocentrismo, por assim dizer, muito escrachado na manifestação dela como um todo. Então o foco é ela. Eu vou fazer, mas eu vou fazer por mim. Gente, veja bem, é importante que a gente seja a nossa prioridade primeira. Só que essa pessoa, em relação à empatia, tem um nível muito baixo. Ela pode empatizar, mas tem que ser conveniente, entende? O nível de conveniência é muito alto. Então, quem ela quer ter do lado dela, ela manipula, entende? E o lado mais obscuro, quem vê é quem convive com essa pessoa e quem ela não precisa manipular, quem ela já conquistou, entende? Então tem isso, né? Tem isso. E aí é interessante a gente perceber, o sofrimento acaba sobrando para quem, né? Vamos pensar, relacionamento. Então a pessoa pode sofrer abusos e geralmente quem cai nesses abusos do narcisista dentro de um relacionamento são aquelas pessoas que são mais submissas, um pouco mais dependentes emocionalmente, enfim, carentes de uma maneira geral, que, enfim, acabaram sendo conquistadas por esse perfil manipulador. No começo a pessoa se demonstra o Dom Juan, ou enfim, conquista. Tem uma jogada de sedução muito importante aí, né? A pessoa tem um perfil sedutor. E depois, conforme o tempo vai passando, tá cômodo, tá confortável. Ela vai mostrando quem ela é. Mesmo assim,
Na frente dos outros ela é de um jeito, com essa pessoa na intimidade é de outro. Então, o sofrimento de quem convive com essa pessoa e não consegue sair porque a pessoa manipula também. Ah, você vai me deixar? Ó, você não vai ter isso. Não diretamente, né? Você não vai ter isso. Olha tudo que eu faço por você. Eu sou a melhor pessoa do mundo. E tal, e tal. Enfim, essas jogadas fazem com que quem é mais frágil, né? Fazem com que essa pessoa acabe se tornando dependente. Tanto é que pais ou mães narcisistas, elas tendem a gerar dependência nos filhos, seja por excesso de proteção ou seja por justamente, ó, eu mando, você obedece, né? Você vai precisar fazer isso por mim, porque senão você não tem isso, né? Essas chantagens emocionais, enfim. E se existe mais de uma pessoa na família, mais de um filho, sempre vai ter um bode expiatório e sempre vai ter aquele que é, enfim, o filho dourado, né? Filho de ouro, enfim. E esses papéis podem mudar dependendo da situação, do humor ou enfim, da conveniência ali do momento. Se existe só um filho, né? Esse filho tem vários papéis. Então, ora ele é bode expiatório, ora ele é filho dourado, enfim, por aí vai. Enfim. E aí a gente pode pensar numa questão aqui importante. A personalidade narcisista podem ser tido por filhos, por pais, por amigos, por relacionamentos. Não escolhe. Mas, se a pessoa tem essa personalidade, ela dificilmente vai mudar. Ou ela vai sofrer muito para então ela mudar, ou vai ser conveniente o resto da vida, ela vai ser sempre assim. Ela pode amadurecer um pouquinho? Pode, mas ali no íntimo dela ela continua com esse mesmo perfil. Esse é o ponto. Quem busca ajuda, quem chegou para mim que tinha um perfil narcisista, você acaba sentindo até medo da reação da pessoa. Um medo sutil. Essa pessoa vai me atacar, porque ela não aceita que ela possa estar errada. E eu não tenho, assim, identifiquei, eu falo na lata. Você já parou para pensar? Eu entendo isso, eu não vou conseguir cativar essa pessoa, então eu vou direto ao ponto. Você já parou para perceber que isso pode, a situação que você está vivenciando pode ser culpa sua? Eu não falo com essas palavras, mas pode ser responsabilidade sua? A pessoa fica totalmente reativa. Ela não consegue admitir. Entende? E eu insisto um pouquinho, ó, pensa por esse lado, pensa por esse caminho, você pode não voltar aqui nunca mais. Mas pensa sobre isso. A pessoa não volta. Mas eu tenho certeza que aquela mensagem chegou de alguma forma, em algum momento a pessoa que está ao redor dela vai buscar ajuda e vai acabar saindo dessa relação. Porque é uma relação que reprime, né? É uma relação que faz com que quem convive com essa pessoa viva pisando em ovos. E se essa pessoa narcisista ainda tem uma comorbidade, sei lá, um transtorno bipolar ou até mesmo um transtorno de personalidade borderline, a coisa piora exponencialmente. Um perfil histriônico, ele tem algumas distinções, né, no temperamento também, que são mínimas, uma linha tênue do narcisista para o histriônico, enfim. Porque o histriônico, ele quer atenção, né? E o narcisista, ele tem esse senso de grandiosidade, uma arrogância, né? Tem uma diferença ali bem clássica. Mas se a gente coloca tudo no mesmo combo, porque também acontece, né? A gente tem comorbidades psiquiátricas, tudo fica exponencialmente gigante, né? Então, assim, o grande ponto aqui é a gente entender, se conscientizar de que quem precisa mais de ajuda nesse contexto são as vítimas desses abusos narcisistas, muito mais do que o narcisista. O narcisista também sofre, ele tem os sofrimentos dele, mas ele não consegue sair dessa zona, desse ciclo vicioso, porque ele nunca admite que ele pode estar errado, que ele também erra. E quando ele admite é para se vitimizar e para manipular.
entende? Ou para tentar ter atenção, enfim. É complexo, né? Então a gente precisa tratar quem vive ao redor. E se essa pessoa algum dia quiser buscar ajuda, porque entende que precisa e que ela também possui erros, comete erros e precisa se desculpar e precisa mudar alguma coisa nela, aí sim a gente pode tentar alguns caminhos aí, né? E um tratamento mais medicamentoso, barra, né, para controlar a raiva, para controlar, enfim, o que quer que tenha mais. Mas a gente sabe que é um processo mais demorado de mudança nesse tipo de transtorno. Então, resolvi fazer esse vídeo por conta dessa data, Dia Internacional de Conscientização do Abuso pelo Narcisista, né, que é o dia 1º de junho, para gerar reflexão. Porque quem mais precisa de ajuda é quem sofre com isso, e não quem é o abusador, né? Então é mais fácil a gente ajudar quem quer realmente ser ajudado do que quem não quer, porque acha que não precisa. Então, o primeiro passo para uma mudança de fato acontecer é aceitar que eu tenho um problema, é aceitar que eu cometo erros. Então, geralmente, via de regra, essas personalidades, essas pessoas, elas não admitem. Então, fica a dica para você, se você vivencia isso, vivencia um relacionamento abusivo, se você passa por uma situação assim, familiar ou não, entre em contato, busca ajuda, né? A terapia funciona justamente para te fortalecer a sair desse ciclo vicioso, a sair desse tipo de relacionamento, seja ele qual for, sem medo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilhe bastante, porque quanto mais a gente compartilha, mais pessoas a gente pode ajudar. E até o próximo vídeo.